Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares e nas nossas vidas. Continuamos ainda mantendo o distanciamento social, respeitando a orientação das autoridades e da Federação Espírita também, mas com a certeza, meus irmãos, de que todos nós estamos muito bem amparados, porque essas portas aqui estão fechadas, mas para a espiritualidade não tem porta fechada. Eles não precisam de porta aberta para entrar na nossa casa, no nosso coração, nos nossos lares. Então vamos manter a confiança, vamos manter a esperança e a fé, porque tudo está sob o controle de Deus, nosso Pai. O planeta não está desgovernado, muito pelo contrário. E a espiritualidade está trabalhando muito mais do que nós pensamos e até imaginamos. Então vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Palavras de Jesus que estão em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter a paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais passa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se os homens de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre vem instalar o combate da redenção sobre a terra. Estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou de benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa da competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomando de bons desejos. Não se atraiçoa imprudentemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, de esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Então, meus irmãos, quando Jesus nos trouxe que não veio trazer a paz, mas a espada, essa espada é a espada que tem que ser colocada dentro de nós. Essa espada não é para ferir o nosso irmão, não, é para ferir as nossas vaidades, as nossas imperfeições. É o sentido de trabalho, de busca, de luta, porque a espada simboliza a luta, mas essa luta que Jesus trouxe não é lutar contra o nosso semelhante, contra os nossos irmãos, enfiar a espada em ninguém, literalmente. Essa espada é para lutarmos contra as nossas imperfeições. É uma renovação que nós precisamos e todas as vezes a gente escuta, a gente lê, a gente é orientado, mas ainda temos grande dificuldade de vencer as nossas próprias imperfeições. Então, meus irmãos, que a gente possa, todos os dias quando acordar, erguer a espada da luta contra as nossas imperfeições, contra esses monstrinhos que nós trazemos dentro dos nossos corações, para que nós possamos, no final do dia,
ao deitar, agradecer a Deus e falar: consegui com a minha espada matar um leão que estava dentro de mim. Vamos agora então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai mais uma vez por esse dia que o Pai nos entregou, que o Pai nos permitiu. Ainda que esse dia tenha sido de dificuldades, de sofrimento e de dores, estamos aqui no final do dia. E Deus amanhã irá nos oferecer um novo dia, um novo porvir, com novas oportunidades, com novas esperanças. Então, meus irmãos, todos nós, os que tiveram o dia felizes e os que tiveram os dias sofridos, temos que erguer a mão para o céu e agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por ser o governador desse planeta, por estar amparando todos nós nesse momento de dificuldade. Obrigado, Padre Germano, pela condução dessa casa e dos trabalhos dessa casa. E obrigado à espiritualidade amiga, desses trabalhadores incansáveis, que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne. Que Deus abençoe muito vocês, meus irmãos, porque vocês têm muito trabalho a fazer. Pedir à espiritualidade amiga que ampare o nosso querido irmão Rubens, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que nos fortalece, que nos inspira e que nos dá confiança no amor e na misericórdia de Deus. E assim, Pai, agradecidos por esse momento sagrado, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Nosso querido irmão Rubens, que já estava nos deixando com muita saudade, né, está de volta aí aos nossos trabalhos. A emoção é grande, né? Depois de um longo tempo afastado, né, do espaço físico, a emoção realmente toma conta de nós. Toma conta de nós porque nós sabemos que os amigos espirituais também sentem saudade. E na maioria das vezes, quando nós estamos fragilizados, nós os procuramos nessa representação de espaço físico, que é para nos recarregarmos. E a gente realmente fica muito sensibilizado, muito feliz de ainda estar nessa trajetória, buscando cada vez mais o caminho de Jesus, né? Participar da sua semeadura, claro, dentro das nossas limitações, por uma série de fatores, mas é com muita alegria que estamos aqui no dia de hoje. E essa alegria eu gostaria de estender a todos, como um agradecimento profundo. Ao Padre Germano não se precisa reiterar, né? Quantas e quantas vezes nós fomos carregados no colo. Mas, no dia de hoje, vamos começar a falar, senão as lágrimas vêm e complica mais ainda. Mas no dia de hoje, na verdade, nós não vamos fazer uma palestra, né? Buscar um enfoque diferenciado. Nós vamos procurar desenvolver o tema que é a justiça divina na visão espírita. Porque a justiça divina é muito ampla, não é? Todos os credos religiosos, possuem as suas interpretações. A doutrina espírita é um pouco diferenciado do que nós comumente observamos.
Assim dizendo, nós vamos ver que durante muito tempo mesmo, nós nos confundimos nesses conceitos da justiça de Deus. Francisco Cândido Xavier tem esse livro, que é a Justiça Divina. E na Justiça Divina, na página 67 desta edição, nós temos um capítulo, né, um texto de estudo, que foi publicado foi recebido na reunião pública de 28 de 4 de 1961, por Francisco Cândido Xavier. E ele nos chama a atenção. O título da lição é Viajantes. De muitos deles tivesse notícia da glória que ostentavam na terra. Pompeavam adornos do alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas e faziam-se chefes. Mostravam brasões e manejavam a autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte de multidões. Entretanto, apenas viajavam no caminho dos homens. Outros muitos conhecestes de perto. Urdiam golpes de inteligência e dirigiam enormes comunidades. Sobressavam livros famosos e tornavam-se mestres. Amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos. Exibiam louros da mocidade e articulavam aventuras e sonhos. Contudo, viajavam também. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. No entanto, não ignoras que nem o poder e nem o encargo, nem a juventude e nem o ouro, nem a fama e nem a ciência lhe conferirão qualquer privilégio de fixação. Todos passarão uns pelos outros. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, nada carregarás contigo, do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizestes e colocaste em ti mesmo. Ninguém te aconselha a fazer da existência o culto inveterado da morte, mas é imperioso caminhos na convicção de que a vida prossegue. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o nome como uma bênção à presença da fonte e agradecer a tua luz. Essa mensagem de Chico Xavier vem nos mostrar exatamente que todos nós somos viajantes. E como viajantes, nós temos as nossas responsabilidades, os nossos gostos, as nossas preferências e, principalmente, as nossas escolhas. O interessante dessa mensagem é que este livro,
justiça divina, tem o seu espelho principal de análise baseado no livro Céu e Inferno. Vejamos como é que nós vamos entender isso. A justiça divina é o nome do livro, da mensagem que nós lemos. O céu e o inferno é a justiça divina segundo a doutrina espírita. E essa mensagem que nós acabamos de ler está inserida exatamente no capítulo 1, no item 1. E o nome do item, o nome da lição é passamento. Vejamos. A certeza da vida futura não exclui as apreensões que é a passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento de transição. Sofremos ou não nesta passagem. Por isso, inquietam e com razão, visto que ninguém foge da lei fatal desta transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos dessa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem por fortuna poderá evitá-la. Ou seja, nós sabemos que estamos num patamar existencial temporário. O que aqui estamos fazendo é uma passagem com o objetivo de nós evoluirmos. Esse é o objetivo principal da reencarnação, de nós evoluirmos. Uma vez reencarnados, nos causa muita apreensão, principalmente nesses tempos de pandemia, onde tantos temores se assoberbam, as emoções estão à flor da pele, qualquer coisa é motivo de discussão, qualquer assunto é tema para que a gente crie um debate e o debate se avolume, se não ficarmos vigilantes. Então nós vejamos o seguinte: toda a fundamentação do passamento, toda a fundamentação dos viajantes, que somos nós, estão contidos nessas duas obras. E se nós formos no Livro dos Espíritos, na pergunta 149, nós vamos pegar um ponto que ele falou da perturbação, aquela perturbação temporária, quando nós retornamos ao plano espiritual. Mas aí a gente precisa observar o seguinte: onde está aí a justiça divina, segundo a doutrina espírita? Essa é a pergunta. O jornalista Herculano Pires, que junto com Chico Xavier psicografou vários livros, ele tem uma série de livros que é Na Era do Espírito, o título. Em 1972, o Chico psicografou Chico Pede Licença. Em 1973, ele psicografou Na Era do Espírito,
Em 1974, ele psicografou Astronautas do Além. E em 1974, já no finalzinho, para 75, ele, junto com Herculano Pires, escreveram o livro Diálogo com os Vivos. Herculano Pires afirmava, em sua trajetória, que a maior felicidade dele seria o dia em que todos nós pudéssemos estar entendendo que a doutrina espírita, no seu enfoque religioso, é nada mais, nada menos de que a religião dos vivos. A doutrina dos vivos. Não a doutrina dos mortos. Porque nós sabemos que nós não morremos. Se nós não morremos, por que chamar a doutrina dos mortos? Mas aí, como eu disse inicialmente, que nós vamos, na verdade, bater um papo, nós vamos também pedir a todos que tenham a oportunidade de estar assistindo nosso estudo, que nesse momento convidar a todos para que nós possamos fazer uma meditação. A gente precisa ousar, ou seja, nada temos a perder, se estamos sempre pautando pelo melhor para todos e no caminho do bem. Então não precisamos ter medo de nada. Então este convite é extensivo a todos. Nesse momento, nós vamos pedir que a gente respire, né? Quem está em casa, estica a perna, senta, relaxa mesmo, né? Balança. Tem gente que precisa balançar os braços, a perna, para relaxar mesmo. É para que a gente possa fazer essa busca incessante da nossa caminhada real. Vamos imaginar que nós recebemos uma ordem expressa para que todos nós fôssemos para a beira-mar. Todo mundo. Aliás, nós estamos em tempo de surpresas. Fomos surpreendidos há 2 anos, há 1 ano atrás, né? Com algo que nada se esperava. Ninguém esperava o que nós estamos passando no momento. E as coisas vão se avolumando, é uma surpresa atrás da outra. Mas vamos nessa nossa caminhada imaginária, né? Nessa trajetória imaginária. A partir de agora, à medida que eu for falando, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos viajar mesmo, fazer essa trajetória. Uma vez havendo recebido essa determinação, todos nós caminhamos para uma praia. Para chegar lá, nós precisamos passar por um longo caminho. Conseguimos passar. Próxima à praia tem um grande bosque, cheio de árvores. E nós, à medida que vamos andando por dentro do bosque, vamos sentindo aquele cheiro delicioso de plantas, ouvindo o cântico dos pássaros, o barulho dos grilos, e vamos nós. Finalmente, conseguimos passar desta floresta.
chegamos nós à praia. Lembremos-nos do seguinte: todos os membros das nossas famílias estão conosco. Todos. E nessa praia, nós observamos que tem vários veleiros, vários barcos ancorados. Alguns chegando e outros parados. E nós recebemos a seguinte mensagem, a seguinte determinação: precisamos atravessar uma distância que vocês só vão saber quando lá chegar. Nos nossos barcos não cabem todos ao mesmo tempo. Então é um momento de escolha. Alguns pegarão o barco e outros ficarão na praia, observando a trajetória do barco. Quando observamos da praia o barco se afastando da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o alto mar. Mar azul, cheio de peixes, e nos parece cada vez menor para aqueles que ficaram na praia observando. Não demora muito, nós continuamos contemplando e aquele barco vira um pequeno ponto na divisa entre o céu e o mar. Quem observava o barco sumir do horizonte, certamente exclamará: lá se foi. Teria sumido? Teria evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar do porto o destino e suas cargas recebidas. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverão outras vozes a dizer lá vem o barco. Assim é o fenômeno do passamento. Quando um veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que não foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Teria sumido? Teria evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas na mesma forma quando estava
do nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita do outro lado da travessia. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante uma viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um de nós leva sua carga de vícios, de virtudes, de afetos e de desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser partida, para outros é chegada. Um dia partiremos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual. No instante de ir e vir, viajores da imortalidade que somos todos nós. Aqueles de nós que conseguiu acompanhar esse texto, que é muito bonito, do Victor Hugo, e que está no livro Viajores da Imortalidade, é uma visão espírita sobre a fatalidade. Aqueles que conseguiram acompanhar vão estar, de certa forma, aqueles que tiveram perdas ultimamente, de certa forma abalados. As lembranças afloram a nossa mente, as emoções borbulham. Mas tenhamos de nós a certeza de que esse texto é a expressão da verdade. A expressão da verdade, como nós encontramos no livro Céu e Inferno, e a expressão da verdade, como encontramos aqui nesse texto. E ao final do texto, Victor Hugo usa um termo, viajores, diferente de viajantes. São palavras sinônimas. Mas Francisco Cândido Xavier, com a sua capacidade mediúnica, com a sua maior sensibilidade, ele trouxe para nós, em outra série de livros, que é a série Vida do Além, onde constam os livros Jovem do Além, Cidade do Além, Somos Seis, Vida no Além e Viajores da Luz. E no livro Viajores da Luz, ele faz uma sinalização interessante para nós. Ele sinaliza para nós, com 9 mensagens de companheiros diferentes, a diferença que é
Ele não tem isso explícito, mas se a gente lê o texto com atenção, a gente descobre isso. A diferença entre viajores e viajantes. Os viajores são aqueles companheiros que vão, observam, procuram os locais úteis, procuram a utilidade dos acontecimentos e procuram serem úteis em determinadas situações. Os viajantes são aqueles que vão apenas para se divertir. Passam, viajam, afinal de contas ninguém é de ferro. Não há nenhum pecado, né? Como diz o outro nisso, muito pelo contrário. Viajar é muito bom. Só que os viajores têm uma particularidade maior. Eles prestam atenção em tudo. E essa questão de prestar atenção no que estão fazendo durante a encarnação, durante a sua vida, durante a sua existência, vai repercutir na sua vida, ou seja, na nossa vida. Nesse livro, Viajores da Luz, ele conta o caso de companheiros amados que desencarnaram e passaram pelo tempo de perturbação espiritual, como diz na pergunta 163 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar. Alguns de nós vai demorar um tempo maior. E outros serão rapidamente levados a serem úteis no processo da natureza. E esses companheiros citados por Chico são os companheiros que logo depois de desencarnares, pouco tempo depois, já estavam prontos para o trabalho. Aí nós perguntamos, qual é a diferença que tem desses companheiros para nós outros? O que é que esses companheiros faziam de diferente? Esses companheiros lutavam de maneira titânica contra os seus pontos vulneráveis. Esses companheiros, de uma certa maneira, conseguiram amenizar em muito os pontos vulneráveis que a maioria de nós tem. Eu não vou afirmar que todos que estejam assistindo possuam esses pontos vulneráveis. Eu sei, na minha autoavaliação, que eu tenho e muitos. Tenho e muitos. Quem não tem, parabéns. Né? Quem não tem, parabéns. Aí nós vamos apresentar um outro livro, que é um livro da Joana de Ângeles, que é o Alerta, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E ela tem exatamente uma pontuação referente a esses pontos vulneráveis. Vamos ver, só para a gente tirar a dúvida do porquê da diferença desses companheiros de viajores que de imediato foram levados e já tiveram a oportunidade de ser úteis na trajetória da humanidade, e para nós outros que ainda temos dúvidas. Diz assim a Joana de Ângeles: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que devem revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam a resistência a toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Inevitavelmente, as tentações se te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no foco das tuas deficiências. Se te agradam as sensações mais fortes,
sempre as defrontarás, atraentes, envolvendo-te e atormentando-te. Se te explicam e o interesse, a ganância e a cobiça, respirarás no clima dos ozenários. Se te interessa a maledicência e a impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios, que aos outros passam despercebidos. Se preferes a ociosidade, o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Se te afeiçoas com a enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas, onde os outros defrontam recurso para exercitar o equilíbrio e a disciplina. Cada espírito é colocado onde cumpre progredir, vinculando os recursos que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malogra, a fim de que ele fixe os valores positivos, que devem investir na mudança do quadro de provocações que lhe dizem respeito. Tendências e aptidões, boas ou mais, reassumem o pretérito espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam o progresso e a paz. Ou seja, se nós estivermos inclusos num desses modelos, num desses itens aqui citados, né, o mais comum, um dos mais comuns, né, maledicência, um dos mais comuns, a crítica ácida para o outro, nós estamos, na verdade, nos retroalimentando ainda dos nossos sentimentos que não são construtivos. E esses sentimentos é que vão nos expor e fazer a diferenciação entre eu estar sendo útil para a humanidade ou estar apenas como um viajante qualquer. E para que eu entre num processo de reformulação dos meus padrões de sentimentos, eu preciso estar sempre recorrendo a Deus. Não que Deus vá nos pegar e de imediato nos consertar, não. A gente precisa lembrar de um detalhe principal. Deus jamais violentará as nossas consciências. O nosso patrimônio é nosso patrimônio. Esse patrimônio é aquilo que nós formamos e formatamos durante a nossa existência. É aquela bagagem que foi dita no texto da meditação, a qual nós vamos escolher no momento deixar de lado. Quando nós teimamos em carregar, e já sabedores de alguns itens do Evangelho, o nosso desconforto aumenta. Porque, uma vez conhecedores do Evangelho, aflora
aquilo que aparentemente estava adormecido na nossa consciência, esses valores, e começam a nos tornar inquietos. Começam a realmente nos deixar desassossegados. Desassossegados no bom sentido. Porque nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que Deus é justo e bom. Ele não vai estar nos punindo nunca. Como também não vai estar nos oferecendo privilégios. As leis divinas existem para serem respeitadas. Aí a gente vai perguntar, onde é que estão escritas essas leis? Lá no Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Pergunta e resposta 621. Na nossa consciência. Que à medida em que nós descobrimos, sentimos o mal-estar, sentimos o incômodo, significa dizer que nós estamos nos afastando das leis de Deus. E esse afastar-se torna o incômodo maior. E buscando amenizar esse incômodo, é nossa responsabilidade fazer as escolhas mais equilibradas. Ali é mais quente. E pensemos o seguinte: se nós outros que aqui estamos, nesse momento tenebroso, né, que para muitos é assustador e que nos pegou de surpresa no primeiro momento, todos nós ficamos assustados, aturdidos. E é assim que nós vamos nos sentir, ou bem próximo disso, do que sentimos no início da pandemia, no momento dessa troca de estágio temporário. A gente precisa ter em mente que aqui estamos vivenciando uma existência, entre muitas que surgirão. E uma vez dentro desse contexto existencial, nós precisamos fazer a escolha em sermos os viajores, que são aqueles que prestam atenção, aqueles que buscam ser solidários com o próximo, aquele que de maneira incansável procura lutar contra as suas más inclinações. Ou podemos estar ingressando a fileira do deixa a vida me levar. Aí nós caímos de novo naquele mesmo ponto. A porta larga e a porta estreita. E assim, na verdade, a maioria de nós sabemos de tudo isso. Sabemos de tudo isso. A nossa grande dificuldade é a prática. E o desafio da prática é o desafio que vem contextualizado no Evangelho de Jesus. Seguidores do Evangelho, aos seguidores do Cristo, não dar-se-ão facilidades. As formas acaloradas de discussões, as notícias avassaladoras que tomam conta dos lares, os crimes hediondos
um atrás do outro, e que nos dá aquela vontade de seguir, de saber qual é o próximo passo que foi descoberto, é isso que nós precisamos prestar atenção. São essas emoções que Joana de Ângeles fala para a gente no alerta. Cuida das tuas emoções. Façam as melhores escolhas. Se não, vejamos, para que eu vou ficar assistindo um noticiário de um crime que aconteceu, para saber até o final o resultado? Qual é a utilidade que terá para mim, para minha família e para o meu ambiente vibratório? Eu preciso descobrir o porquê. Eu preciso descobrir o porquê das minhas preferências estar de maneira acalorada, tomando posições políticas, de um lado ou de outro. Para quê? Para quê? Todas as vezes que eu me deparar com aquilo que ainda move com as minhas emoções, me impulsionando para uma ação, eu preciso travar e perguntar: o que Jesus faria nesse momento? Porque os seguidores do Evangelho têm a proposta de serem os seguidores de Jesus. O único e verdadeiro líder é Jesus. Todos os demais são seres mortais, temporários como nós, e que estão passando por suas experiências. Nós não precisamos estar nos preocupando com a experiência deles. Nós precisamos nos preocuparmos com as nossas experiências. As nossas experiências é que deverão ser altruístas. As nossas experiências é que nós precisamos ter cuidados, zelo, porque é dela que eu vou ocupar o verdadeiro lugar na espiritualidade. Essa é a verdadeira justiça divina, a igualdade para todos nós. Todos nós passaremos pela mesma experiência. Essa é a única experiência que não tem ricos, não tem pobres. Todos nós somos iguais. E escolhamos acreditar ou não. Quem não acredita, paciência, vai passar pela mesma experiência. E quem acredita, melhor ainda, começa a zelar, começa a tomar mais cuidado, começa a ser mais zeloso nas suas escolhas, nas suas emoções, no seu trato, no dia a dia, com os seus familiares. É só uma pergunta para hoje, para a gente encerrar. Já estamos na hora? Só para uma pergunta. Quantas vezes durante esta semana, não vou perguntar só o dia de hoje, dentro do meu lar, eu disse para minha esposa, para o meu esposo, para minha mãe, ou para o meu filho, seja lá para quem for, eu te amo verdadeiramente. É amar de verdade. Saber que o outro faz falta, mas que o outro não evapora e não desaparece. E que esses laços de amor, de fortalecimento, de força, de união, serão ad eternum, como é a nossa vida. Diante da vida, as existências temporárias ocorrerão. E nós estaremos ocupando aquele espaço os quais formos merecedores.
de acordo com as nossas conquistas. Que Deus permaneça em nosso coração, que nós possamos estar hoje dizendo até logo e nos preparando já para os próximos estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo, meu irmão Rubens, por essas reflexões. A gente pensa, estou muito mais para viajante do que para viajona, como a gente precisa. Essas palestras, nossas orelhas, puxa nossa orelha, mas é muito bom para a gente despertar, né? A espada da leitura aqui, a espada da guerra contra as nossas imperfeições, né? Então que a gente consiga se esforçar para ser um pouquinho viajor, pelo menos, né? Se a gente ainda não consegue ser um viajor de verdade, para que a gente possa tirar proveito dessa lição, desse estudo da noite. Bom, meus irmãos, vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus e mais uma vez a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento profundo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos estudando na casa de Deus os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para nos fortalecer as nossas forças para essas batalhas diárias que enfrentamos. Estar na casa de Deus, podendo relembrar um pouco do que Jesus nos ensinou e as nossas responsabilidades também, porque somos herdeiros de nós mesmos. Obrigado, Pai, por esse momento, por esse dia, por tudo que temos recebido, porque tudo que passamos são ferramentas de aprendizado. Obrigado, Jesus, Mestre querido, o médico dos médicos, que tem trabalhado muito em assistência, em socorro a todos os enfermos encarnados e desencarnados. Obrigado, Germano, por mais esse momento conosco, por tantos trabalhos que é responsável. E obrigado a toda essa legião da espiritualidade amiga. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E assim, Pai, com a nossa gratidão, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.